E acabou mais um mês, marcado novamente pelas peripécias dos gamers. Se há coisa que esta comunidade consegue fazer é surpreender. Seja com o que for, jogadores de todo o mundo conseguem fazer com que quase diariamente haja algo, algures, que não esperamos. Desde a PlayStation 2 a bocas à Electronic Arts e à Kotaku, eis 10 histórias estranhas de gaming em maio de 2022. E comecemos com a velhinha PlayStation 2 na 10ª posição. Sabem quando iniciavam a consola e víamos aqueles retângulos que parecem umas torres? Pois bem, o número dessas torres é determinado pela quantidade de jogos que jogaram e a sua altura é determinada por quanto tempo foram jogados. Esta curiosidade tornou-se viral graças a um tweet de Kirby Shit Furby via GameSpot, mas houve alguma confusão sobre exatamente como o tamanho e o número de torres se relacionam com os jogos jogados. Um popular vídeo de 2014 disse que as torres foram geradas de acordo com o número de arquivos salvos e o tamanho de cada arquivo no cartão de memória, mas também não se sabe se isso é totalmente preciso. De acordo com pesquisadores da comunidade do The Cutting Room Floor, as torres realmente aparecem com base em cada jogo que foi inicializado e aumentam de tamanho com base no número de vezes que se iniciou um determinado título. No entanto, apenas um certo número de torres pode ser exibido. E as torres que representavam os jogos que já não abriam desapareceriam quando se atingisse esse limite. Mas se colocarem na PlayStation 2 um cartão de memória vazio, as torres desaparecerão do ecrã de arranque. Subindo um degrau para o 9º lugar, temos o famoso Elden Ring e uma brincadeira de amigos. Quem jogou o novo título da From Software sabe o quanto Malenia, a lâmina da Miquella, pode ser desafiante. Eu que o diga. No Reddit, um user chamado Durza postou uma foto de uma placa que o seu colega de quarto fez para ele como forma de o congratular por finalmente derrotar a Malenia. De acordo com a placa, Durza levou apenas 206 tentativas para finalmente levar esta boss de vencida. Temos que dar a mão à palmatória a estes dois. Terem paciência para contar cada um dos confrontos é merecedor de uma placa para ambos. Chegamos ao 8º lugar ainda na presença da Malenia e com o update a Elden Ring que tornou esta personagem ainda mais difícil. Durante o confronto, Malenia consegue curar-se quando te acerta com a espada e o update 1.04 teve um bug que fazia com que a personagem se curasse mesmo sem te atingir caso pedisses ajuda a alguém. No vídeo que vos apresento, a lenda do jogo Let Me Solo Her mostra como Malenia continua a curar-se mesmo que ele esteja a desviar-se de todos os golpes. Ainda bem que este bug não existiu para quem jogou maioritariamente sozinho, porque senão acho que ainda hoje estaria de volta dela. O 7º lugar vai para a PlayStation e pela sua hilariante gafe sobre a personagem principal de God of War, Kratos. Num e-mail de relações públicas enviado a Casa MacDonald, editora de videojogos do jornal The Guardian, o mesmo indicava que o primeiro nome de Kratos era nada mais nada menos que John Kratos. Isto soa tão mal, não soa? O mais engraçado é a PlayStation ter assumido o erro e ter entrado na brincadeira. A PlayStation UK fez agora um tweet a dizer que John Kratos é agora canónico na sua mente e que a serpente do mundo, que surge nos novos jogos, pode ter o nome de Colin. Já agora faço-vos a pergunta, se pudessem dar um nome próprio ao Kratos, qual seria? E agora na 6ª posição temos o Call of Duty. O grande evento Operation Monarch de Call of Duty Warzone, que vê a invasão de Caldera pelo King Kong e pelo Godzilla, foi um grande sucesso, com os jogadores a encontrar maneiras cada vez mais inventivas de atacar os monstros e também tem sido divertido vê-los a falhar redondamente. Curiosamente, os jogadores encontraram um método de reunir XP que não lembra nem ao diabo, nos testículos do King Kong. Um clipe postado no subreddit Warzone mostra um jogador a voar de helicóptero em direção à culhoada gigante de King Kong. Se conseguirem passar pelos ataques de Kong e alcançar o seu ponto cego, poderão ganhar um fluxo contínuo de XP, rapando-lhe os tomates com as lâminas do helicóptero. Isto era uma frase que eu nunca pensei vir a dizer. Continuamos a subir as escadas e no 5º degrau vamos para um gamer que bateu os 12 jogos do Assassin's Creed sem sofrer qualquer dano. O streamer Ayet Bahadori terminou os jogos na maior dificuldade disponível.
Conforme reportado pela Kotaku, Bahadori também garantiu que todos os objetivos dos níveis fossem concluídos, para reivindicar 100% da sincronização em cada jogo. A chave para o sucesso de Bahadori foi a preparação e o domínio de técnicas úteis de speedruns dos jogos para minimizar os riscos. Segundo ele, a média de treino para cada jogo foi de 100 horas, embora Valhalla, devido ao seu tamanho, tenha demorado 800 horas. Pessoalmente, qualquer pessoa que passe nem que seja 100 horas no Assassin's Creed Valhalla merece todo o respeito do mundo. No número 4, as pessoas descobriram que aparentemente não existe nada no mundo que possa parar uma bala no Halo Infinite. Como parte de uma experiência, 23 pessoas voluntariaram-se para um pequeno teste. O youtuber Sakanaya Luang resolveu juntar 23 pessoas numa linha perfeita e disparou um headshot através de todos eles. Quer dizer, é na verdade muito fixe de assistir, até o som parece o de uma slot machine no cassino. Eu gosto imenso de ver pessoas a juntarem-se assim do nada para fazerem coisas estranhas e incomuns, e este é um desses ótimos exemplos. Chegámos ao pódio e no terceiro lugar é algo que acho que quase nenhum gamer antecipou, ou pediu, na verdade. Vai ser um jogo que é um dating simulator das personagens do Dead by Daylight. O jogo é chamado de Ogdon New e apresenta a caçadora, o espírito, o caçador e o espectro. Eles estarão numa ilha chamada Ilha dos Assassinos. E eu acho que procurou o amor. Não sei, talvez. Quem sabe? Talvez seja uma versão hardcore do Ex on the Beach? Genuinamente quero mesmo saber como foi a reunião em que tiveram a decisão de lançar este jogo. E também quero saber o que vocês pensam. Portanto, façam aí uso dos comentários e digam-me o que acham disto. Na segunda posição, vamos falar do Game Pass e dessa empresa de notícias tão peculiar chamada Kotaku. Um artigo da Kotaku sugeriu que a ausência de novidades em jogos AAA está a motivar clientes a cancelar a subscrição enquanto esperam por melhores dias. O que mereceu uma resposta por parte da Xbox, de criadores indie e até de estúdios da Xbox Game Studios. Após partilhar o artigo no Twitter, a Kotaku não tardou a receber uma resposta da conta oficial da Xbox Game Pass. Diz-me que te limitas apenas a jogos AAA, sem me dizeres que te limitas apenas a jogos AAA. A Inxile Entertainment, conhecida pela série Wasteland e que atualmente trabalha num projeto secreto, reagiu à mensagem da Xbox partilhando o quanto o estúdio está encantado com o apoio que recebem da Microsoft. Total liberdade criativa, suporte financeiro e milhões de jogadores a jogar e amar os nossos jogos é um sonho, a sério. Disse a Inxile a um utilizador que perguntou se não era duro imaginar que passariam o futuro próximo a criar entulho para o Game Pass. Mike Rose, criador e líder da No More Robots, também comentou dizendo: "Já o disse antes, mas o Game Pass está a garantir o sucesso para dezenas de produtores todos os meses, ao pagar-lhes todos os custos de desenvolvimento e mais algum no dia de lançamento. Quem escreve que o Game Pass é mau para os produtores não tem qualquer ideia de como funciona a indústria e devia meter-se num caixote." A sério, meter a Kotaku no seu lugar é daquelas coisas que me colocam um sorriso no rosto. You have put a smile on my face. E estamos no topo. E no número 1, esta é mesmo top. A Devolver Digital apontou a sua língua afiada à Electronic Arts e decidiu reagir com sátira e humor aos rumores sobre a intenção da companhia ser comprada ou se unir a outra. Se costumam andar atentos aos eventos da Devolver na E3, sabem que são geralmente carregados de humor. Loot boxes. Loot boxes have made headlines over the past year, and you, the moronic gobbling maw of consumer idiocy that you are, have shown little to no regret in just plain dumping your money into this deeply insulting monetization model. Apesar de ainda não ter encontrado parceira, a Electronic Arts continua à procura. E os rumores já estão a dar que falar e a editora de diversos indies bem conhecidos decidiu reagir deixando de lado o politicamente correto comentando: "Alguém vai comprar a EA e depois descobrirá que existem umas 10 ou mais compras mais pequenas após ser dono dela para obter todo o conteúdo." E isto é claramente uma farpa à Electronic Arts e ao seu abusivo uso das microtransações nos jogos e, como seria de esperar, a mensagem deu o que falar e arrancou vários sorrisos. E pronto, minha gente, aqui ficaram histórias estranhas do mês de maio que escolhi para vocês. Houve alguma que me faltou?
Espero que tenhas gostado do vídeo e se tiver histórias estranhas de gaming que queiras partilhar comigo, junta-te ao Discord dos Creepers, cujo link se encontra aí na descrição. Não te esqueças de lhe dar aí o like, de comentar o vídeo e subscreve ao canal. Não te esqueças de carregar no sino para receberes as notificações dos próximos vídeos. Obrigado por ter estado desse lado e vemo-nos no próximo. Creep out!